Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada com minhas duas fiéis escudeiras aqui, Marcela Margato e Belinha Margato. Belinha Margato, Guziloto, como que é, Mar? Fala, Margato Guziloto, é isso mesmo. Aí, eu já acertei a Belinha. Estou aqui, ó, no carrinho, ó, minha mão aqui. E a gente tá falando aqui hoje, é diferente, é Express, podcast Express. Ele pode ir pro ar, ou pode ir com os chorinhos pro ar, ou pode ser cancelado a qualquer momento, se a Belinha, porque quem manda é a Belinha, né, mãe? Então vamos direto ao... Mas ela já gravou tanto podcast na barriga da mamãe que ela fica até quietinha ouvindo o tio Sandro falar aqui do lado. Sensacional, Mar. Então vamos direto ao assunto, ver se a gente dá para fazer aquele rápido, mas cheio de informação que o pessoal adora, né? Então, o que você programou para hoje aí, Mar? Bom, treinamento de força é um tema que sempre as pessoas gostam de ouvir muito aqui no podcast, né? E como tem muita pessoa nova entrando, que entrou dos últimos podcasts, a gente está muito feliz com essa audiência. Espero que vocês estão gostando aí dos nossos temas. Então, eu falei, vamos retomar esse assunto, porque é algo muito importante para quem pratica ou vai iniciar o esporte de endurance, né? E é isso, Sam. Treinamento de força é a própria musculação, né? Mas como a gente sempre enfatiza aqui que é uma musculação, é um treino diferente dos convencionais de academia, não tem nada a ver com hipertrofia, emagrecimento, ele é focado no desenvolvimento, né, de atletas para endurance, que correm maratona, que fazem triatlo, natação, ciclismo, enfim. Exatamente, Mar. E cada vez a gente percebe que isso vem mais à tona, né, esse assunto, principalmente com o sucesso do lançamento do meu livro, né, do treinamento de força para modalidades de endurance, que eu fiz com o professor Dr. Charles Lopes, prefaciado por duas referências aí, o César Cielo, o Oscar Galindes, né? Então, assim, esse livro que virou um best-seller, né? Acho que mais de 3.000 exemplares já vendemos. Então, isso o pessoal tem procurado e o pessoal tem caído na real que quando ele vai para a academia e o professor começa a passar um treino muito parecido com o treino de hipertrofia e de emagrecimento, é muito legal ver essa mudança que a gente ajudou a causar, né? O pessoal já percebe que está errado, diferente de antigamente, né? Antigamente, até um tempo recente, parece que os professores de musculação davam esse mesmo treino de hipertrofia e emagrecimento, e o pessoal estava fazendo normal, achando que estava ajudando, e esse treino pode até atrapalhar a performance no endurance e até aproximar de uma lesão, né, Mar? Total, não, totalmente. E para quem está nos ouvindo e não conhece o livro, o Sandro, junto com o Charles Lopes, escreveu um livro de treinamento de força, né, para endurance, para atletas de endurance. Quem quiser um exemplar, é só chamar ele no Instagram. Eu vou deixar o Instagram dele marcado aqui, mencionado para vocês, que ele vai estar enviando, enfim. É um livro, assim, que é muito didático e tem muita informação. Muitos profissionais da educação física, né, aderem a esse livro, mas eu, como leiga, uma atleta amadora, né, também já li, e tem muita coisa importante que abre os olhos do atleta para melhorar a performance e evitar também de perder tempo e treinar errado, de prejudicar o treino, né, o treino da bike, da corrida, enfim. Sam, o que eu queria começar introduzindo aqui, né, o atleta que começa no endurance, seja que ele começa, não nem de provas de longa distância, na própria corrida, né? Comecei a correr. Vamos supor que é um atleta que antes, nossa, era fissurado em musculação, vai todo dia, hipertrofia, emagrecimento, aí ele começa a correr, ele começa a pegar o gosto pela corrida. Sem ele saber, ele sabe que um briga com o outro, né? Porque treina lá, a perna pesada, a perna fica cansada, ele vai para o treino não rende. Eu já vivi isso, e a gente acaba tendo até uma briga mental, né? Largo a musculação, largo a corrida que eu tô começando. Isso acontece, né, com os alunos. Quando você sente assim que quando os alunos da assessoria entram, são novos na corrida, principalmente, acaba acontecendo isso, esse choque? Na verdade, às vezes sim, às vezes não, por quê? Porque também a gente tem a faca de dois gumes, né, Mar? Então, assim, a gente fala sobre força pura e potência, que é o que a gente preza, né?
que são poucas repetições, altas cargas, intervalos longos, ou mesmo salto com a barra nas costas, né? Bastante pliometria. Esse tipo de trabalho é o que a ciência preconiza, é o que dá resultado, é a metamorfose que nós queremos causar, né? A mudança de paradigma para o atleta. Porém, também não nos devemos esquecer que o atleta que não tem uma técnica apurada, não tem lastro com a musculação, com o treinamento de força, ele deve se começar sim pelo método convencional, entre aspas, né? Então, assim, virou agora uma faca de dois gumes. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não puxar a corda pela outra ponta agora. Porque tem atleta aí também que, assim, não tem técnica apurada, não tem um lastro, não tem uma familiaridade com o treinamento de força de muitos anos, e aí ele já quer enfiar duas vezes o peso corporal dele e fazer um agachamento sem saber agachar. Então, assim, é lógico que o lastro que o cara tem, tantos anos que ficou fazendo hipertrofia, ou mesmo quem está realmente começando, ouvindo de uma lesão, a coisa começa com algo parecido do que se faz nas academias, e à medida que esse aluno evolui com técnica, tem lastro, o que tem que fazer é vai convergindo para que o mais rápido possível você faça força pura e potência. Então, por isso que eu falei que às vezes sim, às vezes não. Se a gente pega um cara que está há muitos anos, tem boa técnica, ele tem essa dificuldade de quebrar o paradigma. Mas eu gosto tanto de fazer hipertrofia. Sim, a hipertrofia atrapalha, te leva fadigado, te dá massa muscular, que na maioria das vezes isso não é legal para o cara do endurance, tem que estar forte com o menor peso possível. Mas, e o outro lado também é válido, né, Mal? O cara que não tem técnica, talvez esse treino de convencional, entre aspas, no início vai ajudá-lo a adquirir a técnica e construir uma base para começar a treinar do jeito que deve ser treinado. Não, perfeito, maravilha. E quando você fala de força pura e potência, você pode explicar isso para os leigos? O que significa? Perfeito a sua intervenção, como sempre, Má. Então é exatamente isso. Quando a gente vai ler os artigos, o livro que eu escrevi, que tem a citação de mais de 200 artigos ali no livro, né, dividido em vários capítulos, assim, eu e o professor Charles mergulhamos, então, na parte acadêmica, na parte de pesquisa. Quando a gente vai ler um resumo desses artigos, é que é muito claro que o treino de força, as manifestações de força, tecnicamente falando, que favorecem os resultados tanto para prevenir lesão quanto para melhorar a performance, é força pura e potência. Tá, e agora para o leigo, o que é força pura e potência ou o que é manifestações de força? As manifestações de força são os tipos de força. Como que a força pode ser dividida? Não tem só um tipo, tem vários, que é força pura, potência, resistência, força dinâmica. Então, cada força significa uma coisa. Então, o que que é força pura, sendo bem grosseiro? Força pura é fazer uma alta força com poucas repetições e muitos intervalos. E a ciência já fala assim, olha, aproximadamente uma vez e meia, duas vezes o peso corporal se você for fazer um agachamento. Então, poxa, quanto você pesa, Mar? Eu peso 53. Então, para você trabalhar dentro do que a ciência preconiza e colher os melhores resultados, você tem que agachar ali entre 90 e 106 quilos ali, com série de duas, três repetições, aí descansar um tempo maior, né? E quando a gente fala maior, a ciência já fala, um intervalo entre 3 e 5 minutos. Olha como é diferente do convencional. Faz duas repetições com esse pesão, só duas, e descansa bastante para depois fazer outra série para evitar que forme a fadiga. Porque aonde vai estar a sua fadiga? No seu treino de bike, no seu treino de corrida. Então, você tem que adquirir força. Com força pura, você melhora a condução do sinal elétrico, ou seja, você melhora a quantidade de neurônios fazendo essa transmissão para o córtex central, né? E isso, o sinal você chega mais rápido e você fica mais forte sem tanta hipertrofia. Então, essa é a É força pura. perfeito. A potência, para explicar para o leigo, a gente vai pela fórmula simples, que a gente aprende no colegial. No meu tempo falava colegial, né? Nem sei como fala hoje. Potência é igual a força vezes velocidade, né? E aí entra uma característica que a gente insiste com nossos alunos de força, planilha de força, que a gente tem esse serviço também na nossa assessoria, né? Mas tanto para alunos que já fazem corrida, triatlon com a gente, quanto para alunos que treinam com outras assessorias e querem treinar força com a gente à distância no mundo inteiro. Então, uma frase que a gente insiste é velocidade intencionalmente máxima, ou seja, outra coisa que diferencia do treino convencional para aluzir a potência. Toda repetição, todo exercício que eu faço, eu tenho que na fase concêntrica, ou seja, a hora que eu venço a gravidade,
eu tenho que colocar minha maior força, minha maior velocidade possível. Ou seja, voltamos, por exemplo, do agachamento. Se eu estiver fazendo agachamento com pezinho e eu ponho minha velocidade máxima, vai ser muito rápido. Se eu estiver fazendo agachamento com pesão, eu também tenho que pôr minha velocidade máxima e essa velocidade pode ser devagar, mas eu tenho a intenção da velocidade mais alta possível. E, ou seja, mesmo treinando rápido ou devagar, eu estou treinando potência, porque potência é velocidade vezes força. Então, por exemplo, o agachamento. Eu agacho, na hora de subir, eu procuro subir com o máximo de força, a velocidade que eu consiga. Exatamente, Por mas é mais bem que seja devagar, mas é- a minha intenção foi ser rápida para subir. isso. Perfeito. E lembrando que a gente está sendo bem grosseiro. Os alunos que compram o nosso serviço, então, assim, depende a etapa da periodização que ele está, a descida é devagar, depende a etapa, a descida é mais rápida, porque a gente quer aproveitar o stiffness, que é o mecanismo elástico do tendão, ou o déficit do aluno, que o nosso fisiologista, que estava no Kuwait, agora vai para o Cazaquistão, e o pessoal está fazendo um monte de avaliação, que ele está um mês aqui no Brasil, ele faz os testes para a nossa assessoria para medir se o aluno nosso ele tem déficit de força ou déficit de potência, para saber se trabalha com mais carga ou com menos carga, mas sempre é o que você está falando. Eu faço a maior intenção possível de velocidade na hora que eu subo, é exatamente o que você falou, mano. E tudo isso a gente já falou em outros podcasts, porque no endurance os movimentos são muito repetitivos, né? Então a gente pedala um movimento só, a gente corre, tá sempre naquele. Então a gente precisa trabalhar a força, né, para evitar lesão e a potência para a gente gastar menos energia também. Tô certo ou não? Está perfeito, desde o conceito de endurance, né? Então, endurance é atividade de longa duração, usando o sistema, prioritariamente o sistema aeróbio e através de movimentos repetitivos. Então, a gente pode pensar que além dos tradicionais que o pessoal nos procura, pode ser o remo, né? O mountain bike, também acontece muito isso. Então, o conceito seu de endurance está certinho e o conceito de força também, porque mudou, né? Mas olha que engraçado. Quando eu fiz faculdade na década de 90, né? E assim, o treino de força que eu estudava, eu fiz meu TCC lá e a ciência era justamente ao contrário, porque falavam-se assim na minha época, assim, né? Os pesquisadores, olha, se você faz endurance, fica muito tempo pedalando, correndo, nadando, então você trabalha resistência. Então a musculação tem que ser de resistência. Porque senão você não está fazendo o que é específico do seu esporte. Então, na minha época, olha que loucura. Eu fazia musculação para o triatlon, série de 30, 50 repetições com pouca carga. Por quê? Ah, porque minha prova era longa, então eu fazia isso. Hoje em dia, a ciência virou exatamente ao contrário. Por quê? Porque a gente já faz essa resistência nos próprios treinos de natação, de corrida, de ciclismo. Então, o que que a gente tem que fazer para não arrastar uma fadiga para o treino de força? A gente tem que treinar a adaptação neural, que a gente fala, né? Que é isso, de melhorar a condução do sinal elétrico do seu corpo, a comunicação entre o músculo e o cérebro, vamos dizer assim, para simplificar. Isso ser mais rápido, aí você consegue fazer um movimento mais coordenado, você consegue recrutar mais fibras para que você fique mais forte, sem necessariamente estar pesadão, hipertrofiado, e sim mais neural, com mais conexões nervosas, digamos assim. E nem adianta estar pesado, porque você vai carregar isso durante 5, 6 horas de prova, né? É mais peso. É que nem você falou anteriormente, é mais fácil você estar forte e magro, né? Você concentrar a força onde você vai usar. Né? E voltando até na primeira pergunta que eu fiz, né? Essa pessoa que vem da musculação, começa a corrida, por exemplo, e tem essa briga, essa larga musculação convencional de hipertrofia, vou para o treino de força, porque é difícil no começo você entender. Eu acho que também existem as pessoas também que não fazem musculação e vão direto para a corrida, para o endurance e querem começar uma mountain bike e acham que de tanto treino que tem no endurance não há necessidade de uma musculação, né, de um treinamento de força. Acredito isso também que também está errado, porque a gente precisa ter uma base muscular para evitar lesões, para evitar muitas coisas pela frente, né? Perfeito, Mar. Como sempre eu falo aqui, você vai sair do podcast com o diploma de profissional de educação física, né? Você dá um Quando show. esse já, né? Então, você já está na pós-graduação, né? Dá um show em muitos profissionais formados, né? Pelo quanto você se interessa. Mas é bem isso, Mar. E aí a gente tem que pensar em todos os polos e, de novo, não levar ferro e fogo todas as coisas, né? Principalmente, por exemplo,
O atleta amador, ele está aqui, eu falo que nós, a assessoria, tanto de força quanto endurance, a gente está aqui para resolver os problemas dele, não para ser um problema a mais. Então, até o cara que gosta de fazer hipertrofia, que quer estar no shape, que ele fala, pô, Sandro, eu não quero só performance, mesmo que eu não performe o máximo possível, para mim é importante o padrão estético, ou eu quero emagrecer. Então, até esses caras a gente ajuda para que não que atrapalhe o menos possível. Então, a gente não está aqui, a gente tem a obrigação de falar a verdade, e a verdade é isso que você falou, né? Quanto mais pesado tiver, muito provavelmente isso vai atrapalhar. Obviamente, existem casos extremos que a gente fala, ó, esse cara precisa de hipertrofia para ganhar mais força para depois virar potência. Então, existem alguns casos, mas a exceção não pode transformar a regra em exceção. A regra em exceção. Então, assim, a exceção é que um ou outro a hipertrofia vai ajudar, né? Então, são casos pontuais. A grande maioria esmagadora, se eu começo, se por um lado eu fico mais forte, mas eu tenho que carregar mais peso, como você mesmo disse, então às vezes eu fico patinando no mesmo lugar, entendeu? Ah, agora eu fiquei mais forte. Só que eu tô mais forte, mas eu tenho que carregar 5 quilos a mais. Então, às vezes, você pode falar, opa, você ficou mais lento, Sim, total, né? né? E E 5 a mais horas faz diferença, né? exatamente. E aí o que você falou por último, né? Que você falou, trouxe três coisas interessantes. A principal, acho que você queria me perguntar, é isso. Então, assim, as pessoas às vezes acham que não é importante, e assim, não é que eles têm razão, mas assim, a gente vê também o erro ao contrário. O mais importante, tem gente que se preocupa tanto com a musculação e corre 2 vezes por semana. Se o cara quer a corrida, então a musculação é secundária. O principal é o treino de corrida, a periodização bem organizada, e aí não adianta, tem gente que inverte. Só que, por outro lado, quem já consegue correr 4, 5 vezes, tá batendo na trave ali de conquistar ótimos resultados, vem se machucado com frequência. Aí a musculação é uma baita ferramenta, o treino de força, né? Por isso que a gente fala, você fala muito isso, né? Que é a quarta modalidade do triatlon. O pessoal fala muito isso. Então, assim, é isso. Ela não é prioritária, é um coadjuvante. E quanto mais você quer fazer bem feito, esse coadjuvante vai sendo essencial e vai ajudar muito. Tanto no âmbito de você melhorar os seus tempos, a sua performance, que às vezes você briga, e às vezes você não consegue mais melhorar treinando mais, porque você já treina o máximo possível de corrida, quanto no âmbito de não se machucar, e a gente sabe o quanto é desanimador quando o atleta se machuca. E infelizmente, a maioria das pessoas que me ligam, mano, é pela dor, não pelo amor. Então, assim, se a pessoa pudesse ligar e querer fazer força antes de se machucar, como isso rende muito mais, porque o cara já pode entrar rapidinho em força pura e potência, o cara já tem boa técnica. Agora sim, o que acontece com a gente? O cara espera estar um monte de dor, tudo lascado, para depois falar, ah, eu vou começar. E aí a gente às vezes tem que retroceder um pouquinho. De repente ele passa o primeiro e o segundo mês com o nosso fisioterapeuta, a mesma distância, que a nossa assessoria também tem um fisioterapeuta esportivo de plantão excelente. E a hora que o físio põe ele nos eixos, ele devolve ele para a gente. Maravilha. Eu tenho mais duas perguntas para a gente fechar aqui nosso podcast de hoje. É, assim, o aluno que resolveu treinar força com a Start Move com vocês. Vocês fazem todo o planejamento de força e encaixam esse planejamento de acordo com as provas-alvos do aluno, dos ciclos dele de treinamento. Eu falo isso porque, né, eu e o Renato, a gente vive isso. Fora o treinamento de força, dentro do dia a dia, das planilhas, vocês também passam treinos educativos, treinos de mobilidade, isso é importante no dia a dia do atleta também? Mas isso é muito importante, né? Então, assim, quem colhe, usufrui da nossa assessoria, a gente passa tudo isso, mas também a gente não negligencia informação, né? Até para os nossos alunos de endurance, por exemplo, que tem um professor de confiança, tem um personal ou academia, um cara bem interessado, que estuda bastante, você de olho na Belinha e eu de olho no Tour de France aqui do lado. Então, assim, esses casos aí, né, que a gente está falando, também a gente não negligencia informação. Então, assim, se o professor dele é bom, a gente não vai ficar ocultando nada. Aí eu falo tecnicamente, falo, olha que legal, manda essa mensagem aqui para o seu professor. E aí, se o professor for bom, ele vai, sem custo adicional algum também, o professor vai desenrolando. O que acontece na maioria das vezes, infelizmente, para a educação física, é que o cara fala, nossa, Sandro,
meu professor está fazendo tudo errado, você fala, ele não me entende, ele continua me dando treino convencional de musculação, aí você já falou 3 vezes, e aí esse cara acaba migrando para a gente. Mas, enfim, nas planilhas nossas a gente tem todo o cuidado disso, haja vista que eu acabei de falar que a gente tem até um fisiologista e analista de desempenho fora do Brasil, para pela altura do salto, diferença de uma perna em outra, ele consegue mesmo à distância dar um norte, assim, do que o nosso atleta precisa trabalhar, se é mais potência, mais força, mais educativos, mais mobilidade, se ele está encurtado. Não, a Start Move oferece esse pacote completo para o atleta de endurance mesmo. Não tem que se preocupar com lesão, com força e nem com os treinos. E, Sandro, para fechar, eu queria tirar uma dúvida minha, tá? Para ver se isso tem relação com o treinamento de força e acredito também que está relacionado ao meu lastro no esporte. Eu, né, voltei há 2 meses. Há 2 meses minha filha nasceu, estou voltando na corrida e conversando com uma mãe essa semana que também está voltando na corrida, assim como eu, ela falou assim, nossa, você tá... E ela já corria antes, corria muito bem. Ela falou assim, nossa, como você está voltando rápido, eu vejo os seus treinos, você está correndo bem, né? Eu consegui correr 8 quilômetros no domingo, fiquei super feliz. E só que assim, ela nunca deu foco, né, conversando com ela, no treinamento de força. Tem a ver essa recuperação minha mais rápida em relação a ela ou não? Mas tem muito a ver, né? Então, assim, tem todo o lastro que ele, pro leigo, né? A gente chama de memória muscular, mas é muito mais que isso, né? Porque você tem uma memória, digamos, fisiológica e tem... Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Tem uma memória mecânica, uma memória coordenativa, entendeu? Então, assim, como você é um exemplo disso, a gente brinca que fala que como você se envolve com a modalidade. Então, além de você treinar direitinho, não perder treino, você sabe tudo o que você está fazendo, você tem interesse. Então, todo esse conceito vai servindo de lastro, tanto fisiológico, né, lá dentro do seu organismo, das células, tudo, quanto mecânico, e de você entender o que fazer o certo. Então, tudo isso faz com que a sua velocidade de retorno seja assustadoramente mais alto, tanto pela parte fisiológica ou metabólica, mas também pela parte mecânica e consciência, de consciência corporal, de todas as coisas. Então, tanto pela ponta da corda da fisiologia, quanto da ponta da corda da mecânica do movimento, faz com que você se desenvolva mais rápido do que o atleta convencional. E outra coisa que é muito importante e tem relação com isso que está falando, isso é muito legal, é que tudo é força, Mar. Então, assim, às vezes a gente fica nesse contexto, mas às vezes a gente adequa um treino de HIIT, é você fazer força na esteira. Quando você aumenta a intensidade, você tem que fazer mais força, né? Então, se você coloca um palmar no treino de natação, isso é força. Se você coloca uma marcha pesada na bike, isso é força. Então, existem diversas maneiras de você manipular a variável do treinamento de força que seja fora do contexto de uma sala de musculação, com o peso corporal, com elástico, ou dentro da própria modalidade desportiva, que faz você treinar força. Então, assim, fora todo o contexto que você fazia a musculação clássica, não a clássica de errada, a clássica de força pura e potência, você ainda treinava tiros na subida com a bike, você nadava com palmar, e tudo isso é treino de força e fazem seu corpo ter uma resposta muito mais rápido do que quem treina aleatoriamente, sem pensar em nada. Não, eu achei muito, muito interessante isso, né? Porque assim, a gente tem o mesmo tempo de corrida, mas o retorno tá sendo muito mais rápido, né? Então, eu imaginei que esse lastro, toda essa experiência, inclusive que eu aprendi muito com a Start Move de 3 anos, estar treinando com vocês, tá fazendo diferença no meu retorno. E você comentou de uma coisa aqui, a questão de padrão de movimento, de coordenação. Eu acho que isso impacta muito no desenvolvimento da performance do atleta. E vocês estão até, assim, chatos nos treinos presenciais por corrigir os alunos, né? Eu vejo que é uma vantagem de ir aos treinos presenciais da Start Move, porque você tem a oportunidade de correr,
de pedalar do lado dos coaches que vai falar assim, ó, melhora esse pedal, melhora essa postura na corrida. E isso ajuda muito. Na hora você fica meio assim, deixa eu treinar aqui agora, né? Mas isso ajuda muito, porque entra na cabeça e você evolui. A Start Move também realiza avaliações, né? De postura, de desempenho de movimento, é assim que fala? Análise de movimento, análise Ah, de desempenho, exatamente isso, Mar. Então, assim, a gente, de novo, vamos ver a realidade. A gente tem 2% dos alunos nossos que estão aqui próximo da gente, mas quem tem essa oportunidade de dar uma olhada no presencial, lógico que isso faz uma diferença enorme, o professor corrigindo em loco. Por exemplo, o aluno, quando faz a matrícula, ele ganha essa avaliação, né? Ganha não, né? Ele tem que fazer essa avaliação inicial, que é, entre aspas, a taxa de matrícula, mas ele ganha porque ele só paga matrícula e ganha uma avaliação super completa, né? Além de uma camiseta. Então, assim, o cara que é daqui da região de São Paulo, a gente vê o cara pega o carro, às vezes vem 2 horas, 1 hora e meia, para fazer a avaliação no estúdio presencial, porque ela tem mais aferência, mais acuidade, né? Ela é mais completa e mais complexa. Mas o legal é que a gente tem que pensar que 98% dos nossos alunos estão fora do estado, fora do Brasil, e a gente entrega a mesma excelência. Como eu te falei, o Fabinho, nosso fisiologista, ele mesmo estava no Kuwait, agora vai para o Cazaquistão, e pela avaliação da altura do salto, a tecnologia está na nossa mão, né? Os softwares que a gente investe, então ele consegue com o cara lá no Canadá, ele no Cazaquistão, ele consegue medir a altura do salto com uma perna, com a outra, contar as coisas, manda os vídeos e entregar onde está o déficit desse aluno. Então é exatamente o que você falou, né? A Start Move tem para todo mundo. Então, quem tiver a oportunidade de vir conhecer o nosso estúdio ou fazer o treino de força que a gente usa, o VBT, né? O cara que vem presencial, a gente põe o aparelhinho que mede a velocidade que ele consegue levantar a barra. Nós não falamos de velocidade intencionalmente máxima, então, se ele levantava a barra a 1 metro por segundo com X peso, e hoje ele levanta barra a 1,2 metros por segundo, significa o quê? Que a força dele melhorou. Então, a gente tem toda essa tecnologia a nosso favor. maravilha. Não, perfeito. Eu acho que é uma mega vantagem, e não só de você explorar várias áreas do endurance, você ter a oportunidade de estar com profissionais que entendem para cuidar de você, mas também o ciclo de amizade que faz, treinar em grupo, ter uma equipe, o grupo nosso no dia a dia, tirando dúvidas, até compartilhando experiências. Isso, eu tava com saudade de voltar a viver isso, é muito bom. É muito bom É, mesmo. É uma família Start Move, literalmente, e você não faz ideia como eu, a Marcela Betoni, que é a sua treinadora em particular, né? Como nós estamos felizes de ver você de volta aí e contando os dias para você cruzar a sua próxima linha de chegada com a Belinha no colo aí. Setembro isso vai se concretizar. E eu tô ano que vem, mês que vem, já tô me programando para ir pra gente fazer um pedal em Tapera Grande com vocês já. Consigo levar a Belinha. Que legal, tô muito feliz e louco para dar um cheiro nessa menina aí. Coisa mais linda. Ó, e pra gente finalizar aqui, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanha no podcast. Eu tô com os números abertos aqui, Sam. A gente vai bater no canal do Spotify 2.500 seguidores do Resistência Podcast. Que legal, Mar. Olha, quase 2.500 pessoas nos seguem aqui, né? Foram mais de 80 mil reproduções até hoje, nesses quase 4 anos de podcast. Então, quase 80 mil pessoas já ouviram, né? Todos os nossos podcasts. É um número muito, muito astronômico aqui. Isso só nos motiva a continuar cada vez mais trazendo temas e convidados especiais para vocês aqui. Obrigado por hoje, Sam. Obrigado, Mai. Que legal, né? Que legal que você fala isso, porque você tem muito culpa nisso. Então, quando a gente é chato no bom sentido em falar que o atleta tem que treinar força com acompanhamento, tem que treinar com planilha, que dá uma baita diferença, e o atleta, quando treina, ele fala: Nossa, como eu fazia um monte de besteira. Aqui também, né? Quando eu tocava o podcast sozinho, porque eu entendo de fisiologia, de biomecânica. Depois que você entrou com sua expertise, você, a Sete, a equipe ajudou a cuidar do podcast, como cada um fazendo a coisa que entende, como isso é melhor para todo mundo e a gente entrega muito melhor para muita gente. Então eu te agradeço muito e parabéns para você e pela Sete que nos ajuda com tanta excelência e com tanto carinho, tá bom? Obrigada, a gente está junto nessa. Valeu, gente. Obrigada. Abraço! O
O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.